A paz do Criador Eterno, a paz de Deus a todos, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, irmãos Vinaldo Santos, irmão Germano, mais uma vez fazendo aqui um vídeo para a honra e glória do nome do Todo-Poderoso, né? O Senhor dos Exércitos, o Deus vivo, o Pai Celestial. Aqui choveu bastante, vê se dá para vocês verem aí, ó. Olha lá. No livro do profeta Samuel, 1 Samuel e 2 Samuel, dá a entender que a palavra de Deus entra em contradição, mas não existe contradição. Existe mal interpretação daquele que lê e não compreende. Então, meus irmãos, o que eu tenho para dizer para vocês hoje é que está escrito no livro do profeta Samuel que Saul, o rei Saul, se matou-se. Ele pegou na sua espada e se arremessou contra ela. E o seu panje de arma, que é o seu escudeiro, também, ao ver aquela situação, ele também se matou-se. Mas o problema é que no livro de Samuel também diz que o amalequita, que veio dar notícia a Davi, fala que foi ele mesmo quem matou. E Davi vai e diz que por ele não ter temido, né, ao rei, ao ungido do Senhor, então mandou que um dos seus homens o matassem, o amalequita. Lá na frente, em 2 Reis, está escrito que os filisteus mataram Saul. Aí a pergunta é, de que forma o rei Saul morreu? Pois, alguns dizem que foi Saul que se matou. Outros dizem que foi o amalequita que matou ele. Porém, outros falam que foi os filisteus que matou ele. E tudo isso está escrito aqui nas Escrituras Sagradas. E agora, quem matou quem? E a questão é, será que foi os filisteus que mataram Saul? Será que foi o amalequita que matou Saul? Ou será que foi Saul que se matou? O que é que vocês me dizem? A resposta é, foi Saul que se matou. Quem escreveu, escreveu certo. Complicado, né? Mas vamos ver o significado da palavra, tá bom? Abra a sua Bíblia aí no livro de 1 Samuel, no capítulo 31, a partir do verso 2 em diante. Diz assim, ó. Então vocês entenderam? A primeira história é onde verdadeiramente relata que Saul, ele se lançou sobre a sua própria espada, porque o seu panje de arma que estava com ele temia matar, porque era ungido do Senhor. E o panje de arma, logo vendo ele ali morto, ele também fez a mesma coisa, se lançou-se e matou-se, porque os filisteus apertavam e de certa forma eles já iriam morrer, para se cumprir a profecia de Samuel, que disse que naquele dia ele e seus filhos estariam com ele, então que Israel perderia a batalha e Deus o tinha desamparado. Então essa é a história verdadeira. Este amalequita, ele se aproveitou da situação e criou uma história dentro desta situação, achando que o rei ia engrandecer ele por ele dizer que havia matado o rei Saul e por ter trazido a sua coroa. Em quem Davi disse, você testificou de sua própria morte porque você não temeu em matar o ungido do Senhor. Então o amalequita mentiu, ele criou uma história, quando na verdade Saul já havia morrido. Então ele se aproveitou achando que Davi ia engrandecer ele, por ele ter matado o rei, que era inimigo de Davi. Mas aí ele se deu mal. O problema é que o amalequita, ele queria simplesmente se aproveitar daquela situação, para poder então Davi nomear ele, né, engrandecer ele, por ele ter matado o inimigo do rei. Mas aí ele se deu mal. Então, a Bíblia não afirma em lugar nenhum que o amalequita o tenha matado, mas a Bíblia afirma que o próprio amalequita falou que matou. É diferente. A Bíblia está falando do que alguém falou, e não a palavra de Deus afirmando que foi ele mesmo, o amalequita, que tenha matado o rei Saul. Agora, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, escreve com nitidez, escreve com clareza, com transparência, que verdadeiramente o rei Saul foi morto por suas próprias mãos. Esta é a realidade. Quando fala aqui
que aqui os filisteus feriram a Saul, quis dizer assim, que feriram a Israel. Porque Saul representava Israel, representava o povo que estava com ele, a tribo que estava com ele. Então, uma batalha. Então, os filisteus feriram. Só que no meio desse ferimento, desta batalha, desta guerra, Saul se matou-se. Então, o povo que estava ali na batalha, quando vê o rei Saul morto, seu pães de arma, os seus filhos mortos, o povo disperso, esse povo correu. Então, desse povo que correu aí, eles não viram que Saul havia se atirado e se matado. Por isso, eles disseram que os filisteus o mataram. E por eles dizer que os filisteus venceu a batalha, a guerra, mataram Saul, seus filhos, logo foi a história que correu. Foi a história que prosseguiu. Por isso que diz mais na frente que os filisteus mataram Saul. Por causa desse povo que não tiveram conhecimento dos fatos. Cada um contou uma versão. Só que a versão verdadeira é esta, que o profeta escreveu na primeira origem, que Saul se matou. E então o amalequita apenas quis tirar proveito dessa situação. Ele criou a história, quando na verdade não foi do jeito que ele contou. Não foi as escrituras que afirmou que Saul morreu da forma que o amalequita contou, mas que o amalequita contou que foi ele que matou. É diferente. Uma coisa é a Bíblia afirmar, e outra coisa é alguém contar na Bíblia que foi ele. E foi isso que aconteceu. Então a Bíblia afirmou que o amalequita disse que foi ele, quando na verdade não foi. A Escritura Sagrada diz que o povo falou que foi dos filisteus, quando na verdade não foi. Que foi Saul. Agora a Bíblia sim afirma que foi Saul que se matou. Então essa é a história verdadeira. Aquele povo que estava ali na guerra, que não viu Saul se matar, mas porém viu Saul morto e Jonathan morto, seus filhos. Então, para esse povo, deu a entender que foi os filisteus que mataram Saul. Desde então, se correu a notícia de que os filisteus tinham matado Saul. Por isso que está escrito desta forma. E para quem lê, entende que foram os filisteus, ou que foi o amalequita, mas a verdade é que nem foi o amalequita e nem foram os filisteus. A verdade é que foi o próprio Saul que tirou a sua própria vida, se arremessando, se lançando contra a sua própria espada e morreu. Então esta é a verdade, meus irmãos. Deus abençoe a todos. A paz de Deus. Espero que tenha deixado claro aqui, vocês tenham entendido. Deus abençoe a todos.